tá bom? Beleza. Então, hoje a gente vai ver a sessão 2, 3, né? Então, é aquilo que eu estava comentando com alguns de vocês. A nossa prova, eu pego as questões do AVA, né? Da pré-aula e da pós-aula. Então, vão cair questões até a aula de hoje, até a 2, 3, tá? Então, aí vocês se preparem, que as questões que eu tiro para a prova são as questões do AVA, tá? A nossa prova, então a semana que vem é a semana de prova, né? De 5 a 9. A nossa prova, como que vai ser? No dia 6, que é terça-feira que vem, às 8 horas da manhã, eu vou publicar na unidade 2, seção 4, no AVA, né? Pode ter alunos que não têm o AVA ainda, eu também vou passar o link no WhatsApp, e aí vocês vão ter até dia 8/9, às 8 horas da manhã para fazer a prova. Então, são 48 horas que vocês têm para fazer a prova, tá? Então, na terça-feira que vem, eu vou entrar no Teams, vou passar o link para vocês votar. Se vocês quiserem fazer a prova nesse horário, eu vou estar também online para alguma dúvida que vocês queiram tirar, tá? Então, mas pode fazer durante o dia, quem quiser fazer, pode fazer no horário da noite, pode fazer de madrugada. Vocês têm 48 horas para fazer. Então, tem pessoas que têm, alunos que têm problema, às vezes tem que compartilhar computador com outros irmãos, alguma coisa, então, por isso é que fica 48 horas, tá? Vão ser 10 questões de múltipla escolha, como eu falei, eu vou buscar as questões do AVA, né? Então, cada questão vale 100 pontos e o total de 1.000 pontos. Então, a prova B1, ela vale 1.000 pontos, que é a prova do primeiro bimestre. A prova B2, que é do segundo bimestre, vale 4.000 pontos. Então, vocês têm, por nota de prova, 5.000 pontos valendo, né? Então, vocês têm a B1, 1.000 pontos, e a B2, 5.000 pontos. Para aprovação, vocês precisam de 6.000 pontos. Então, o que conta? As atividades do professor, aquela que eu passo no final da aula, olha, posta nesse link comentários, tal, isso aí é a atividade do professor, então tem a pontuação, né? Tem a pontuação do AVA, as questões do AVA que vocês fazem, e tem também a pontuação transversal, dos cursos transversais, que é aquele desafio nota máxima que tem dentro do AVA de vocês, e aqueles cursos ED. Então, vocês têm muitos pontos para obterem, né? Então, vocês têm em torno de 12.000 pontos, a disciplina de vocês, ela é nível 2, né? Vocês têm 12.000 pontos e precisa 2.500 nas provas. Então, vocês têm que dar da prova B1 e da prova B2, vocês precisam juntar 2.500 pontos. É super fácil, tá? Então, não tem grandes problemas. Da minha disciplina, ninguém fica por problema de prova, tá? Só se não fizer. Agora, se fizer, não reprova. Pode ficar tranquilo que pode reprovar por não fizer as atividades. Aí eu não consigo ajustar a nota, mas fazendo as atividades, fazendo direitinho, até na minha prova vai bem tranquilo, tá? Ficou claro aqui, pessoal, a prova, como vai ser? Então, passo um link, no formulário
no formulário do Google, é parecido com esse que vocês respondem aí, atividade, né? E aí é só responder as questões, e aí na mesma hora vocês não vai poder enviar, né? Eu só vou conseguir enviar a pontuação para vocês das 48 horas, tá? Não é na mesma hora. Vocês vão acumular, depois das 48 horas, eu já passo a pontuação de cada um, tá? Tudo bem? Então, todos vocês estão no WhatsApp ou Ok. vão acessar o AVA, aí tá tranquilo, né? Bom, então, hoje a gente vai falar um pouco sobre financiamento a curto prazo, tá? A teoria hoje é bem curta, depois nós vamos comentar um pouco, uma notícia também, como a gente fez a aula passada, para a gente ir estimulando vocês a buscar informações aí, né? Então, o financiamento a curto prazo, o que que ele é? São as obrigações que vencem no intervalo de até um ano e dão suporte a grande parte do ativo circulante das empresas, como caixa, duplicatas e estoque. Então, quer dizer, todos os pagamentos, as obrigações que vencem até um ano, a gente está falando que obrigações, financiamento a curto prazo, tá? Financiamento a curto prazo não garantido são os recursos que a empresa consegue sem fornecer garantia. Então, são identificados no balanço como operações de curto prazo do cotidiano das companhias. Então, são contas a pagar de fornecedores, despesas a pagar, salários e impostos. Então, a empresa não depende de fornecedor, de fornecer garantia para essas obrigações, esses financiamentos, tá? As contas a pagar, as contas de fornecedores, né? Elas são geradas através das compras de matéria-prima em conta corrente, pois são as principais fontes de financiamento de curto prazo não garantida, tá? Então, você faz a compra e aí para quê? Principalmente com a conta corrente da empresa, tá? Então, ao aceitar a mercadoria enviada pelo fornecedor, o comprador concorda em pagar o valor exigido pelas condições de vendas. Quer dizer, já teve uma negociação prévia, né? E aí, quando o fornecedor, é, quando o comprador recebe a mercadoria, ele já assume que vai pagar aquilo, né? E aí, o que que ele fala? Que são discriminadas na nota, na fatura ou na nota fiscal. Quer dizer, a partir do momento que o comprador, que a empresa recebe, assina a nota fiscal que recebeu, ela concorda em pagar o valor da venda, né? Então, se tiver alguma coisa em desacordo, ela tem que reclamar naquela hora, né? Então, é o que ele está dizendo aqui. Essas informações são bem tranquilas, né? E com relação à parte de financiamentos a curto prazo. Então, são os valores que a empresa precisa para tocar o negócio, né? Então, a partir do momento que ela faz as compras e normalmente é o prazo até de um ano, como ele comentou, então tá se dizendo que são financiamentos a curto prazo. Os financiamentos são feitos na negociação
que é feita com o fornecedor, né? Então, pode ser um financiamento para ser pago em vezes, uma parte que pode ser paga de uma única vez, mas num, com algum período. Eu vou pagar com uma única vez daqui a 60 dias, daqui a 90 dias. Então, é esse o ponto que é o financiamento a curto prazo. Acho que isso não tem muita dúvida, né, pessoal? Não, professor. Não, professor. Não, tranquilo. É. Então, dentro da disciplina, se vocês forem olhar lá no livro, tem vários cálculos, né? E a ideia não é trazer muito cálculos, né, para que a gente faça. O interessante é a gente trabalhar muito em cima mesmo de pensar nas definições, né? E pensar um pouco mesmo na parte de análises, ou conhecer um pouco das informações de análises, ou como são como que é o mercado, como que os investidores trabalham, né? Então eu trouxe para vocês aqui para complementar um pouco o nosso tema de estudo, né? Eu trouxe um pouco aqui essa notícia da pequenas empresas, né? Trouxe aqui algumas palavras do que o Lehman, né? O Jorge Paulo Lehman falou numa entrevista que ele deu, né? Então, quem que ele é, né? Ele é o segundo homem mais rico do país. Ele é empresário, investidor. E ele tem negócios no grupo. Ele está atrás dos negócios do grupo da Ambev, né? Da parte de cerveja, né? E ele nessa palestra que ele deu, nesse bate-papo que ele falou sobre empreendedorismo, né? E falou também isso foi dentro do o Cubo, né? Não sei se vocês já ouviram falar do Cubo. Ele é uma organização patrocinada pelo Banco Itaú, que ela fortalece as empresas de startup. Então, ela dá oportunidade para quem quer montar uma empresa inicial, que eles chamam de startup. E esse Cubo é uma organização que financia bons negócios, né? Então, se vocês, e isso é muito interessante para alunos universitários que muitas vezes trocam ideias e, puxa, a gente poderia, estou com uma ideia aqui interessante e tal, né? E a gente poderia montar uma empresa, montar um negócio, mas a gente não tem dinheiro. Então, o Cubo é uma das empresas, né, que você vai e vende sua ideia e eles podem te patrocinar, fazer um investimento na sua empresa. Então, teve esse congresso, né, nessa empresa Cubo e o Lehman fez esse depoimento lá, né? E ele colocou essa frase, né? Se eu fosse jovem, me dedicaria totalmente a isso, né? Isso que é? Na parte de tecnologia. Vocês vão ver um pouco mais para frente, né? Então, o Lehman é o segundo homem mais rico do país. Ele está no grupo das bebidas da Ambev, né? Ele é empresário, investidor e também entusiasta de startups, né? De startups são essas empresas novas que são criadas na maioria das vezes, por jovens que têm ideias interessantes, né? Com ideias inovadoras. Então, esse é mais ou menos para vocês ligarem um pouco aí de repente, quem tem alguma ideia de negócio e
E cada vez mais o mercado precisa disso, tá? Então, o que que ele fala mais, né? Ele então, foi um evento nos 5 anos do espaço de empreendedorismo do Cubo Itaú, né? Então, o que que ele falou? Ele deu sua percepção sobre o avanço do ecossistema brasileiro de negócios escaláveis, inovadores e tecnológicos, né? Então, o que que são negócios escaláveis? É aquilo, você começa pequeno e o escaláveis é isso, é que você consegue crescer, né? Então, é isso que no Brasil, com essas empresas startups, está começando acontecendo muito. Você começa pequeno, você é um sócio, 3 sócios, num espaço pequeno, fazendo algum tipo de negócio novo, né? O Lehman, ele se uniu ao Pedro Moreira Salles, né, que é o presidente do conselho do Banco Itaú, né, Itaú Unibanco, nesse painel que foi gravado no Cubo Conecta, tá? Então, um dos homens mais ricos, o Lehman, assumiu há 2 anos. Olha que interessante a frase dele, né? Era um dinossauro apavorado frente às mudanças tecnológicas que estavam impactando o mundo dos negócios, né? Então, quer dizer, 2 anos atrás ele começou a perceber, né? E isso os empresários precisam ficar atentos, né? Como os negócios a tecnologia começa a invadir determinados negócios que estão estabilizados, né? Então, o que que a gente teve aí? Casos de tecnologia invadindo, né? O Uber é um exemplo. A gente tinha lá os táxis tranquilos, né? E aí, através da tecnologia, surgiu o Uber, né? E agora essa parte de entrega de alimentos, e aí vem tudo, mas tudo está em cima da tecnologia, tecnologia que vem ajudar ou vem contribuir com essas inovações aí, né? Aí o que mais ele comentou, né? Que um ano depois ele se rotulou como um dinossauro se mexendo. Então, diante das medidas que passaram a ser adotadas em algumas empresas controladas por ele. Quer dizer, o que aconteceu na empresa dele? Ele observou que se não ficasse atento àquilo que a tecnologia estava competindo com ele, com as empresas dele, ele poderia perder mercado, perder negócio. Então, por que que ele fala dinossauro? Porque as empresas de grande estrutura são muito lentas para se movimentar, né? E aí ele comenta como um dinossauro se mexendo, quer dizer, a partir da visão dele como empresário, como investidor, ele teve que estruturar as empresas dele, tá? Aí ele comenta ainda, né, que hoje ele completou a trilogia Lehman, se mostrando um dinossauro adaptado e otimista com novos tempos. E aí ele comenta, né, se eu fosse jovem, me dedicaria totalmente a isso. Infelizmente não sou tão jovem e tenho que carregar uns negócios nas costas. Quer dizer, ele fala, se eu fosse jovem, eu ia me dedicar a criar um negócio. Então, essa é uma dica para vocês aí. Fiquem ligados com possibilidades de negócios. É aí que a coisa vai, porque os empregos cada vez mais vão diminuindo, né? Então, você tem que criar seu emprego, criar seu negócio, tá? E aí, que mais ele fala, né? Senão, estaria me jogando de peito aberto no ramo tecnológico, complemento, né? Disse Lemon na live feita pelo Cubo no encerramento do evento de comemoração de 5 anos. A conversa moderada por Pedro Prates,
co-head da Cubo, né? Também teve participação de Pedro Moreira Salles, presidente do conselho. Então, quer dizer, é interessante vocês conhecerem essa empresa Cubo, vocês terem a visão de um investidor, né? Do Lehman, né? E ainda, o que ele comentou nessa palestra dele, né? Ele listou alguns destaques dos últimos 5 anos. Além do Cubo Itaú, tivemos a criação de fundos brasileiros, como o Maia Capital, que é da filha dele, da Lara Lehmann, a chegada de fundos estrangeiros, como o do conglomerado japonês, o SoftBank, e a abertura de empresas latino-americanas da Bolsa de Valores, como o Mercado Livre e o Stone. Todos esses fatores teriam aumentado a quantidade de pessoas se tornando empreendedoras e criando suas próprias startups. Então, quer dizer, é bastante investimento para empresas novas, né? Hoje os investidores eles querem buscar empresas novas que sejam empresas enxutas, não sejam dinossauros, né? E que sejam fáceis de crescer conforme forem surgindo as necessidades, né? Então, ele mostra aqui, ele faz um retrospecto dos últimos 5 anos, quantas empresas entraram no país fazendo essa parte de investimentos em startups, né? Ele comenta ainda nessa notícia, para o empresário e investidor, a reclamação comum de falta de capital para startups brasileiras está bem mais controlada atualmente. Há 5 anos, o empreendedor não encontrava ninguém para bancar sua ideia. Hoje tem até exagero. Falou que a startup, que é novidade, está cheio de dinheiro procurando o investimento do momento. Quer dizer, mais uma ideia aqui que é possível você, com uma ideia boa, você buscar um financiamento para o seu negócio, tá? Na avaliação do Lehman, o movimento de ampliação do número de startups e empreendedores no país vai continuar nos próximos anos, independente dos rumos da economia em geral. Hoje está cheio de dinheiro querendo achar um bom investimento, né? Na semana passada, eu li que um rapaz e a esposa, né, eles montaram um negócio de assinatura de ovo, né? Quer dizer, ele começou a ver que na Bahia, em Salvador, tinha muitos caras vendendo ovo, o homem do ovo que fica gritando na rua, né? Ele falou assim, puxa, isso aqui pode dar um negócio, né? Então, o que que ele fez? Ele montou uma empresa que o cliente fazia uma assinatura. Olha, eu quero 30 ovos por mês. E aí ele pega e entrega, né? Então, ele com essa empresa, no prazo de 2 anos, parece, ele está faturando 40 mil por mês. Ele fez parceria com granjas para fornecerem ovos, né? Aí você fala, puxa, mas que negócio mais bobo, né? E aí o cara pegou essa linha. Então, é uma inovação. Agora, tudo isso só é possível porque ele contratou alguém para fazer um, um site para ele, usando tecnologia, que é o que o Lehman fala aqui, né? Para quê? Para controlar todo o negócio dele. Então, esses tipos de negócios, startups, né, negócios iniciais, só são possíveis graças à tecnologia. Quer dizer, você faz um site, você consegue controlar, você consegue saber quem está comprando, atender, você controlar a entrega, tal. E aí é o que esse rapaz fez lá em Salvador. Achei super interessante falar assim, poxa, um negócio vendendo ovo, né? Que
O pessoal passa na rua vendendo ovo no carro e o cara montou um negócio e tem um faturamento interessante, né? Aí ele comenta mais nessa entrevista dele, né? E ele fala: creio que cheio de oportunidade empreendedor querendo encontrar soluções. Segundo ele disse, a gestora Maia Capital, de sua filha, avaliou mais de 900 empresas em 2019. Olha que interessante. Mostra que estão abertos mesmo à inovação e a pegar e investir, né? Na avaliação do Lehman, um segmento que terá uma mudança revolucionária é da medicina, né? Quer dizer, aí você fala que a medicina, mas é médico, não sei o quê, mas aqui em torno da medicina tem toda uma estrutura, né? Que é o quê? Venda de equipamentos, venda de protetores, aluguel de equipamentos. Então, tudo que é envolvido com saúde, né? É o que ele aponta aqui, pode ser uma coisa interessante. Ele é um investidor e é um cara visionário, né? Então, é uma coisa para não duvidar muito do que ele está falando, né? Outros gargalos conhecidos permanecem na visão do Lehman, a burocracia para criar empresas, para contratar e demitir. Mas ele comenta, né? Mas francamente, acho que estamos indo bem. O país está cheio de oportunidades de empreendedores querendo encontrá-las, né? O Brasil andando ou não, essa parte continuar seguindo em frente. Ele acrescentou ainda o problema da falta de mão de obra e necessidade de se fomentar ensino de exatas. O Brasil não é um pool de atração de talentos. Então, quer dizer, olha que interessante essa colocação dele, né? Eh, ou por falta de investimento educacional, né, de ensino, uh, ou por falta de interesse mesmo das pessoas, né? O Brasil não é um pool de atração de talentos, quer dizer, não tem empreendedores como deveriam, apesar de ter bastante, mas ainda falta muito, tem muito para crescer, né? Então, ó, falta de mão de obra. O que é essa falta de mão de obra? É mão de obra especializada. Por isso que é importante o, o que vocês estão fazendo, vocês estão estudando, estão se preparando, porque falta muita mão de obra no país, né? Então, a gente tem muitas pessoas que fazem trabalho operacional, mas a gente precisa de pessoas pensantes, pessoas que vão trazer inovações. Então, essa é a dica aí para vocês ficarem atentos, tá? Outra coisa que ele comenta, né? A adaptação das grandes empresas. Enquanto isso, as empresas tradicionais de Lehman aconselha ou nas quais investe e precisam se adaptar, né? E aí ele fala: tínhamos empresas eficientes, com produtos conhecidos, com logística boa e com corte de custos, né? Vivíamos bem, mas esse mundo tecnológico trouxe um acesso maior do consumidor à informação e a novos produtos, desse empresário. Quer dizer, a empresa estava estagnada, com eficiente, com logística boa. A logística boa é aquilo, você tem custos controlados e tudo mais, mas o que acontece? A partir do que ele comenta do mundo tecnológico, se você tem uma empresa que vende em lojas e tudo mais, aí entra o e-commerce, né, no negócio, e aqui pode ser uma parte disso, né? O mundo tecnológico trouxe um acesso maior do consumidor a informações, quer dizer, o consumidor, o que ele vai
fazer? Ele vai comprar alguma coisa, ele pesquisa na internet e vai ver aquele produto, os melhores preços, é o que ele está dizendo aqui. E quem que propicia isso? É a tecnologia, né? Imagina se você tivesse que ir em várias lojas pesquisar preço, você perderia um tempão. Então, agora, quanto é que você não sai de casa para poder comprar alguma coisa e comparar preço? Então, as empresas grandes ou as empresas tradicionais, que ele está dizendo aqui, precisam se reforçar para poder atingir esse consumidor em busca de informação. As empresas tradicionais precisam ver o que precisam fazer para isso, tá? Para não perder mercado, né? Aí, então ele comenta ainda, né? Nossos canais de distribuição e de prestação de informações precisam se transformar muito e ficamos conscientes disso um pouco tarde. Não éramos ligados no que o consumidor queria, estamos correndo atrás agora. Quer dizer, do lado das empresas dele, eles viram, mas tem empresas que são tradicionais e não estão vendo, estão perdendo mercado para as empresas startup, para as empresas pequenas que estão começando, tá? Então, ele dá como exemplo marcas como a Nike, a Starbucks e a Zara, que elas têm gente que vende commodity e é muito bem sucedido. Isso porque sabe o que o cliente quer e como tratá-lo. Os bancos de cerveja são bons negócios, então temos de melhorar o que fazem e suas costuras para que esses negócios continuem bons por mais 50 ou 100 anos. Quer dizer, é sempre trazer naquela linha do que o consumidor quer, né? Então, envolver tecnologia e se modernizar as empresas tradicionais, né? A adaptação ao mundo tecnológico passou por um novo filtro de funcionários e pela separação entre o tradicional e o inovador na AB Embev. As pessoas excepcionais que você tinha, boas de logística ou cortar custo, não são necessariamente as melhores para entender o cliente ou saber o que vai querer daqui a 5 anos. Então, olha que interessante. Isso aqui que já começa a mostrar uma mudança no perfil do profissional, né? Não adianta você ser uma pessoa ótima de boa de logística, gerenciamento de custos, mas se você não entende o que o cliente quer. Então, começa a se pensar no novo perfil de profissional. Não é só ele ser bom naquilo que ele faz, mas ele também, todos os funcionários começam a ter a necessidade de ser vendedor, né? E o lado de ser vendedor é entender o que o cliente quer, tá? Temos de mudar a cultura da empresa, estar mais prontos para criar inovações e saber como medir quando elas são boas ou não. Porque assim também não adianta você fazer uma inovação e achando que a inovação todo mundo vai aceitar. Muitas vezes você cria alguma inovação no seu produto e não é aceito, né? Fizemos empresa quase que separada das nossas atuais, espaço, gente, remuneração diferente. Esses novos negócios tinham obrigação de nos disruptar, né? Disruptar é quebrar a sequência, tá? O Lehman, que também é um grande acionista da Itaú S.A., a controladora do Itaú Unibanco, e por meio da Fundação, da Fundação Antônio Helena Zerner, disse que confia em Salles. Salles é o, o acionista do Banco Itaú, né, para saber as mudanças necessárias no negócio do banco. Quer dizer, da mesma forma, os bancos precisam se reinventar. O que está acontecendo com os bancos agora?
na parte de tecnologia? Quem ajuda? O que que tá acontecendo com esses bancos aí que não tem agência, você só, você só funciona pelo celular? Não é uma concorrência grande para os bancos estruturados como Itaú, como Bradesco? Eles têm ganhado uma Professor, eu acho que popularidade, é né? meio, eu acho que em questão disso é meio parcial, porque, por exemplo, eu usei o PicPay recentemente, ele é plataforma digital, né? É, E se dá um problema, você não tem onde recorrer, né? Por exemplo, eu tive um problema com o PicPay, eu fiquei tentando contato, não consegui, e não tem uma unidade fixa, né? Agora, um é. banco assim como Itaú, Santander, já é mais garantia. Então, esse é um ponto, quer dizer, esse é um ponto para se pensar, né? Como que fica? Agora, será que essas empresas que ligadas à tecnologia não vão pensar em alguma forma de fazer isso? Porque com certeza você não é o único, né, que aconteceu isso, né? Mas com certeza pode ser que o negócio não é. Tem ainda coisas para serem melhoradas, mas vocês concordam que é uma chacoalhada nos bancos? Ah, sim, com certeza. É. O que te fez montar abrir essa conta? Foi a facilidade dele, por exemplo, você paga um boleto e você consegue parcelar esse pagamento. Você não precisa pagar Então, ele à vista, igual os bancos tradicionais. então você vê. Quer dizer, eles trouxeram inovações que, claro, tem esse inconveniente que você falou, mas e quantos benefícios que tem? Então, é uma chacoalhada no negócio. E é o que ele fala. Ele disse aqui que as empresas dele tiveram que se reinventar. Para quê? Para competir com empresas de tecnologia. Agora, se esses bancos que não têm agência não se estruturarem, não derem uma resposta para você, né, você como cliente, eles vão começar a cair. Isso é certeza, né? Então, eles têm também que dar uma resposta para essa sua necessidade. Você, num primeiro impacto, você foi lá e abriu a conta, né? Agora, se não te derem a resposta, você vai sair fora correndo, né? E eles vão perder mercado. É bem aquilo que o Lehman falou. Tem que aprender a entender o cliente. Você já está você já está com uma reclamação. Se tiver diversas iguais à sua, ou com certeza tem, porque eles não têm uma estrutura de atendimento, é mais ou menos, se eles começaram naquela linha, é um carro sem freio, né, só acelera, enquanto não tem nada que precise frear, tudo bem, mas então mas o ponto que a gente fala tem os inconvenientes, mas o ponto que a gente fala é dar uma chacoalhada na parte dos bancos, né? Bem, interessante, né, Oi, pode professor? falar. Esse dos bancos é bem interessante, né? Ele falou aí acho que do PicPay, né? E tem o Nubank e tudo. O diferencial para a gente que está buscando é algumas taxas bastante significativas, né? Você não tem aquela a mensalidade lá todo mês. Você vai fazer Isso aí, transferência, isso aí, você isso, vai isso aí fazer dá uma raiva danada quando tem aí no mês lá, né? exatamente. Não são baixas, né? Então, você tem a É, taxa mensal para você estar utilizando. Por exemplo, quando você vai fazer um TED para uma outra conta, você não tem tarifa, você consegue emitir um boleto para a pessoa te pagar. Tem a facilidade, mas tem esse agravante que ele é pequenininho, mas ele pode se tornar uma coisa grande se eles não prestarem atenção. sim.
Então, mas já é uma vantagem, nesse sentido, já é uma vantagem muito boa. é. Então, mas isso aí tudo comprova, né, o que o Lehman está falando. Quer dizer, a tecnologia ela está trazendo competição, né, para as grandes estruturas, né? Então, do lado de vocês é importante vocês, além de serem usuários dessas tecnologias, também pensar, será que eu não tenho ideias para montar algum negócio, juntar alguns colegas de sala, montar algum negócio, partir para uma startup, né? São coisas assim que a gente tem que pensar, né? Professor, eu acho que a coisa que a gente que acaba pegando na nossa, até como cultura, né? A gente vê muito pelo lado competitivo. Então, às vezes, você não consegue se aliar com uma outra pessoa porque você está com a cabeça voltada na competitividade É, e não numa coisa que pode ser. Hoje ela começa de um jeito com uma perspectiva muito boa de crescimento. Então, às vezes, você olha, até mesmo, às vezes, um amigo, um colega, você fala, não dá para fazer porque não sei se vai dar certo. Aí você começa no é. si. Quando você começa a colocar muito si na cabeça, Ah, não, isso aí interfere muito. E a nossa cultura tem essa, né? Ah, eu vou fazer um é, negócio para eu me. De repente é para eu me livrar, não é uma coisa para eu pensar como um investimento e depois começar a colher. A gente tem aquela coisa do imediatismo por sem natureza. dúvida. É bem isso mesmo que você falou. É. E esse imediatismo ele faz com que a gente acaba atropelando coisas e não visualiza as outras. A gente É coloca isso. uma viseira nesse momento. Sabe quando você coloca uma viseira? É, Você só vê para frente, você não consegue olhar as laterais, você não consegue olhar a sombra, né? Você não consegue é, olhar o reflexo. é bem isso mesmo. E a gente vê muitos negócios, né, que poderiam se unir, né? E aí você já vê negócios grandes, né, que poderiam se unir, mas tem muito esse lado da competição, né? E aí o pessoal, não vou falar, não vou abrir com outro, porque o outro vai conhecer meus clientes, vão roubar meus clientes, e aí acaba não criando nada novo, né? Mas um lado interessante, se vocês observaram nessa notícia, né, é que a empresa da filha dela avaliou mais de 900 novos negócios, né? Então, quer dizer, tem gente, né, enquanto as pessoas ficam preocupadas, né, em não se unir, né, tem gente que está indo. Você vê, mais de 900 negócios não é brincadeira, né? Negócios novos, né? Haja ideia para montar negócios novos, né? É verdade. Né? Então, aí, concluindo aqui a notícia, né? No lado das suas empresas, ele voltou a dizer que elas foram lentas em perceber e reagir às mudanças, mas que elas vêm acontecendo e que negócios como bancos e de cervejas vão continuar existindo. E aí ele fala: não acho que os negócios vão crescer espontaneamente como coisas puramente de tecnologia, mas são bons negócios, vão sobreviver, mas tem que melhorar. Então, quer dizer, a tecnologia veio dar um susto nessas empresas que estavam deitadas ali em berço esplêndido, só faturando, né? Quer dizer, a concorrência começa. O caso dos bancos são uma, né? E aí os bancos agora também estão tendo uma outra pressão das empresas que negociam ações, né? Eles também querem entrar nos negócios do banco, né? Querem começar a fazer serviço de banco também, que é pagamento e tudo mais. Quer dizer,
do outro lado tem uma concorrência dessas empresas de investimento, XP e tantas outras aí que também estão querendo fazer uma pressão em cima dos bancos de outro lado, né? Empresas grandes, né? Então, quer dizer, a concorrência vai e aí tem que ser mesmo atento, né? Como empresário, como investidor, como visionário, precisa ter esse lado aí, tá? Uma coisa que vocês querem comentar, pessoal? Eu nada, professor. Tá. Vocês acham interessante professor. trazer essas notícias assim para a gente conversar? Muito, Eu gostei, professor. professor. Eu achei muito interessante. Eu não Super conhecia. interessante. Porque a gente dá um pouquinho de teoria, né? Aquilo que é da disciplina, mas a gente traz algumas visões aí do que está acontecendo, né? Então, e aí esse aqui é uma reportagem lá das pequenas empresas, né? Eu trouxe aqui também mais um videozinho, né, para a gente dar uma olhada. Ele tem um pouquinho já de tempo, né? Mas ele tem uma parte interessante que fala da parte de. Um pouquinho de tempo é mais no começo, ali no primeiro semestre da parte da pandemia, né? Mas a gente vai ouvir só o início dele e ele fala algumas coisas em torno de investimentos, de como que o mundo vai se estruturar, como que eles visualizam o mundo se estruturando depois da pandemia. Eles apontam algumas coisas que aconteceram que as empresas não estavam percebendo, né? Então é legal, né? Uns 10 minutinhos aí de vídeo, tá? E aí depois a gente também conversa um pouco. Esse vídeo aqui, né? Tem esse link aqui, vai estar tá no material de vocês. Se vocês quiserem assistir completo, tem 40 minutos, né? Então é interessante o que eles discutem, mas a gente vai ver a parte do início só, que está um pouco mais ligado à nossa disciplina ou ao nosso assunto, tá? Só vou sair um pouco aqui que eu vou ativar o som do Teams. Não quer entrar, é?
Eu vou chamar o link direto aqui, vamos ver. Vocês estão ouvindo a voz? Não, né, pessoal? Não, professor. Não, professor. Não, professor. Não, tá bom, deixa eu ver aqui se eu... A gente está tentando levar Tá ouvindo bastante agora? informação diferente para o mercado brasileiro de varejo, de como eles podem reagir, e você engrandece muito o nosso evento. Obrigado. Lara. Bom, Ricardo e Mariano. Desculpa, Ricardo. Não, eu ia só falar que vocês não estão tentando, não, Mariana. Eu já estou acompanhando o evento ao longo do dia. Vocês estão fazendo isso. Já fizeram e para mim é uma honra poder participar e colaborar para isso. Obrigado. Show. Ótimo, ótimo então, galera. Para a gente começar esquentando um pouco o nosso bate-papo, eu gostaria de entender um pouco da percepção de vocês, de como que vocês imaginam que a sociedade e as empresas vão existir após essa crise, né? O que de fato é uma mudança de crise e o que é uma transformação real? Bom, você quer começar, Mariano? Começa por aqui. Posso falar? Basicamente, eu acho que a dependência de China vai mudar. A gente vai falar isso aí durante o nosso bate-papo. Eu acho que muitas transformações da maneira de gerir a equipe foram feitas de uma forma muito abrupta por conta da crise, mas os empresários já perceberam que elas são produtivas. Exemplo, workspace remoto. Eu acho que isso vai mudar muito a relação. A percepção de que projetos têm que ser altamente escopados e testados para serem rolloutados, isso eu acho que também muda muito. As empresas começaram a atuar como as empresas chinesas. Faz, testa, se deu certo, rollouta. Eu vejo muito ego da diretoria, de vice-presidentes, de boards caindo, porque na crise você não tem espaço para ego. Então, eu acho que a sociedade, por todo o medo de se perder pessoas amadas, e as empresas, pelo maior choque da nossa geração e talvez de gerações, elas vão sair disso muito mais fortalecidas. A sociedade, rezo a Deus, com uma empatia maior, e as empresas, acredito eu, com uma velocidade muito maior. Olha, eu concordo com todos os pontos que o Mariano levantou. Acho que vale, de fato, a gente falar um pouco mais sobre a questão de dependência de China. Acho que essa vai ser uma das mudanças importantes. Além das mudanças que o Mariano colocou, eu traria pelo menos mais duas que eu acho que vão ser marcantes. Uma delas é a aceleração do processo de transformação digital. Vocês são parte desse processo de transformação digital. Eu ajudo clientes há pelo menos uns 4, 5 anos a fazerem esse processo de transformação digital. E eu não tenho dúvida que nos últimos 1 mês e meio, 2, transformação digital deve ter avançado mais no mundo do que tinha avançado nos 4, 5 anos anteriores. E esse processo veio para ficar. Então, acho que esse é um ponto importante. O outro que eu acho que é relevante é que eu vejo uma mudança na relação das pessoas, das sociedades e mesmo dentro das empresas com a figura de autoridade. Mariana chamou a atenção de um ponto importante, que nesse momento não dá mais para viver naquela cultura de silos, de egos e de donos da verdade. Por outro lado, a gente está vivendo uma situação de uma necessidade de tomada de decisão numa escala que só
o líder da organização pode tomar, porque é o vai ou racha das organizações. Mariano falou um negócio que ele tem absoluta razão. Quando ele fala que as organizações vão sair mudadas, é mais do que isso. As organizações que não saírem mudadas vão ficar no meio do caminho. É por isso que elas vão ter que mudar, é por isso que a grande maioria vai mudar e aquelas que não forem capazes simplesmente vão deixar de existir. Isso vale para empresas, isso vale para profissionais. O que eu acho que a gente precisa entender é que isso aqui é uma das raras situações que a gente vai viver na nossa vida, que é antes e depois. O que vem depois não é uma versão remendada do que existia antes, é algo novo, diferente. E a gente precisa se preparar e construir esse algo diferente. E uma das coisas que eu acho que fica muito claras é líderes com capacidade de tomada de decisão e capacidade de trazer as pessoas, deixar claro por que, num momento difícil, conturbado, decisões muitas vezes que não são simpáticas, que são impopulares, mas por que elas são necessárias, esses caras vão, eles saírem fortalecidos e, principalmente, vão fortalecer as organizações onde eles trabalham. Com certeza. Ótimo, galera. E trazendo um gancho, acho que vocês comentaram, a gente sempre fala de China trazendo muito essa visão do vírus, da onde que surgiu toda essa pandemia, mas trazendo um pouco dessa visão de alterações das empresas em relação à diversificação do risco China, né? O que é esse risco China e o que vocês acham que vai acontecer daqui para frente em relação a isso? Lara, a China ela vem tomando a manufatura mundial a reboque. Encharcando de dinheiro líquido, capacidade produtiva, capacidade logística. Até então, ela vinha se colocando como uma unanimidade, como uma coisa única. Se você quisesse fazer alta produção, você tinha que ter uma planta na China. Só que o mundo provou que esse mundo VUCA que a gente vive, cheio de incertezas, cheio de volatilidade, ele só vai aumentar. A globalização ela trouxe valores incríveis, mas ela trouxe riscos incríveis. Então, quando você fala, puta, minha planta estará inteira na China, e aí vem um Covid que para a sua planta 45 dias, colocando várias indústrias mundiais à beira do break de não ter estoque para vender, isso é muito perigoso. Então, minha opinião, eu acho que vem México, Eastern Europe, eu acho que vem Brasil, como grandes players que podem absorver uma alteração dessa decisão que vai ser mais geopolítica do que econômica. O que você acha, Ricardo? Eu acho que você está certíssimo. Acho que tem dois componentes adicionais que podem reforçar o que você está dizendo. O primeiro deles já há um movimento que já começou, e na minha opinião é uma discussão hoje, fora de propósito, mas é uma discussão que vai fazer sentido depois. Eu digo que ela é fora de propósito, porque hoje eu acho que a gente tem coisas muito mais prementes para ter que se preocupar e cuidar. Mas já há uma discussão de vários países, no Brasil isso é forte, nos Estados Unidos também, inclusive a respeito de retaliações à China por conta do fato do vírus ter vindo de lá. Então isso vai reforçar esse negócio. Tem inclusive uma xenofobia grande, imerecida, na minha opinião, a xenofobia especificamente, apesar de achar que aquela discussão cabe sim. Mas isso vai reforçar o que você está dizendo. O outro, o que eu acho que essa situação aqui deixou muito clara, como você fala, no mundo VUCA, algo que a gente precisa valorizar e reforçar é gestão de risco. Porque a questão é, quanto o cara tem de redução de custo por fazer na China? X. E quanto ele está correndo de risco a mais? Exato. Se o risco proporcionalmente é muito maior, isso não estava na equação, isso vai entrar. E eu acho que vai gerar, sim, o que você falou, eu acho que o grande beneficiário tende a ser o México, porque a conexão e a transferência de tecnologia entre Estados Unidos e México, por conta de acordos que já existem, vão se acelerar, até por uma questão política, porque quem se colocou mais contra isso recentemente foi o Donald Trump. Por conta do coronavírus também, eu diria que pré-coronavírus ele era favorito para ganhar a eleição nos Estados Unidos. Hoje inverteu. Hoje vai ser difícil ele conseguir levar essa eleição. Então, até por isso, eu acho que sim, a conexão americana com o México vai se reforçar e ele é o grande vencedor. O leste europeu que você colocou, eu também concordo, mas acho que a conexão, aí particularmente com a Europa, com o leste europeu, e a parte de transferência de tecnologia está mais atrasada, até porque dentro da própria Europa, a União Europeia está mais atrapalhada, o impacto, diga-se de passagem, econômico nos principais países da União Europeia provavelmente vai ser o maior de todos eles. Saiu hoje, por exemplo, as projeções do FMI.
E as maiores quedas de PIB previstas são exatamente Itália, França, Alemanha, Espanha. Então, por tudo isso, eu acho que você tem razão quanto ao resto europeu, mas acho que menos do que o México. E aí o Brasil. O Brasil vai ter que fazer isso acontecer. Não vai acontecer. No caso do México, já vai acontecer quase que naturalmente. O Brasil, não. A gente vai ter que fazer a nossa parte para que isso aconteça, porque a gente está fisicamente mais distante, tanto do ponto de vista de cadeia de produção, como do ponto de vista de um mercado consumidor significativo. A verdade é que no mercado sul-americano, o grande mercado somos nós mesmos. Então, para que o Brasil possa se beneficiar disso, a gente tem que fazer um trabalhaço. Eu estou com você que é possível, mas cabe a nós fazer com que isso seja verdade. Então, pessoal, o que vocês acharam desse início de entrevista? Professor, eu achei que ele mostra que um pouco a gente vai se desvencilhar da China, né? Dessa dependência que a gente tem com a China de muita coisa, né? Sim. Esse é um ponto, sim. E aí alguma coisa que a gente já falou nas nossas aulas aí, né? É o risco, né? Então é e aí os empresários sentiram na pele de ter toda a produção de componentes na China, né? E você ter num lugar único. Então, é bem aquilo de risco, aquilo que a gente falou de algumas áreas, de algumas aulas para trás, né? O outro ponto que eles comentaram também, e reforçam aquela reportagem anterior falando da tecnologia, né? Então, o crescimento da tecnologia nos negócios. Então, as empresas que tiveram menos impacto eram as empresas que estavam preparadas com tecnologia. Então, essas empresas que vendem no comércio eletrônico, né? A Lojas Marisa, Americanas, essas empresas não tiveram perda no valor de ações, né? Por que não tiveram? Porque o negócio deles não caiu, né? Eles continuaram vendendo, né? Então é um ponto bastante interessante, né? Daquilo que eles falaram, né? E o outro ponto adicional também é esse lado da estrutura das empresas, né? Quer dizer, esse lado de você ter um, um chefe que dita as normas e toda uma estrutura preparada, que a gente não tem que fazer desse jeito, vamos testar, e depois a gente vai implantar, né? Ele até colocou algumas palavras em inglês aí que aportuguesando, né, rolloutando, né, na verdade existe a palavra em inglês que é rollout, né, e aí e o rollout é você implantar em outras unidades, alguma coisa assim, né, mas muitas vezes o pessoal não tem tempo os negócios não vão ter mais tempo para você fazer todo esse lado de demora para avaliar, tem que implantar, fazer, se deu certo, implanta para as outras filiais. Se não deu, recua, reestuda. Então, isso é toda uma forma de análise envolvida com a nossa disciplina, né? Análise de investimentos, que o pessoal está discutindo, né? Então é mais um ponto que a gente trouxe para vocês aí, tá? Alguma coisa que vocês querem comentar?
O professor, toda essa tecnologia que ele está falando, né, assim, comenta, e a gente, indiretamente, a gente comenta sem fazer uma análise dessa. É o que a gente está fazendo agora, nós estamos tendo aula online, e muitos de nós aí, eu mesmo sou uma pessoa que estava reticente a ter uma aula nessa formatação, porque para mim é Tá. presencial, né? Nós tivemos que se adaptar, não deram tempo para a gente pensar. A pandemia Não. não falou, espera um pouco, né? Então, essa fala, ela vem complementar o que está acontecendo com a gente, que a velocidade não espera a gente pensar muito. Não, não espera, não Não espera. espera. A velocidade da informação, a velocidade dos dados, hoje ela está muito, muito compacta e rápida. Então, É, isso em todos os segmentos, dentro de casa, fora de casa, nas grandes corporações, né? é. Virou uma realidade, a gente queira ou não, o sistema híbrido já é uma realidade. É uma realidade, é uma É uma realidade. realidade. E o legal, né? E a gente começa a aproveitar também, aproveitando o seu gancho aí com as aulas, né? A gente tem possibilidade de trazer até mais material do que numa aula presencial, né? Isso é verdade. Então, a gente tá com o computador na mão, fica muito mais fácil a gente trazer mais material, né? Então, a gente tem, de uma forma ou de outra, a gente tem um ganho também, né? Sim, sim. Eu vejo assim, que nem estava falando de empresa, né? Hoje mesmo eu fui trabalhar onde eu fui despedido em maio. Eles me Aí chamaram você para foi fazer trabalho. recontratado ou foi? Então, aí a conversa é assim: nós vamos recomeçar devagar, vamos incorporando. Então, até então, houve um contrato para eu ir 2 dias, mas existe a possibilidade de eu ir encaixando os outros dias. Que ótimo, que O ótimo. fato de um dia já começou, ao final do dia já começou a falar, eu acho que a gente vai repensar esses 2 dias. Então já Ah, está nesse ponto. que ótimo, né? Mas Agora, é uma coisa que vai mudando aí, né? Vai se adaptando e é nessa linha mesmo, né? Que ótimo, ótima notícia, né? então, na verdade, a gente, muitos estão nessa linha, não gosto da aula, também não estou defendendo, mas estou dizendo que é uma realidade. É uma realidade, é uma Mesma realidade. coisa que as empresas estão tendo que se adaptar, os professores, as escolas de ensino, né, como um todo. Isso, É uma nova realidade é uma geral. nova realidade. É. Em Então, casa, a e, gente que ficou todo esse tempo, a gente sabe que ficar em casa chega a dar o estresse natural, não sim, é normal, mas é natural porque a gente ocupa a mente muito mais. é, E a gente produz, se a gente analisar bem, a gente produz muito menos. sim, é verdade. É. Então a gente ocupa a mente porque em casa está todo mundo, é uma convivência que tinha alguns prazos, então nós ficamos aí de 8 a 12 horas fora de casa. Essas 8 ou 12 horas nós estamos fazendo o trabalho, estamos dentro de casa e estamos Sim, convivendo com uma coisa que a gente, por muito tempo, não estava habituado. Então não estava foi uma habituado. É. mudança radical. Então, esse lado radical, eu tenho que surtir algumas coisas positivas, claro, tem os malefícios, né? Principalmente a doença da mente, que essa é É, uma realidade antes de vir a pandemia já era uma realidade. Então, imagino agora, né? E isso para a gente leva a gente a pensar tudo isso no empreendedorismo, na questão do bem-estar, na questão de estar com a família, na questão do lado social, do lado particular e pessoal, né? E é interessante, eu estava batendo um papo com esse meu ex-chefe, que agora passa a ser de novo, ele fala assim, Edu, o pessoal na minha faixa de coisa estão procurando imóveis com três dormitórios, porque eles têm uma família pequena, mas eles querem se isolar da família no horário de trabalho. Olha, eu não tinha ouvido isso, eu ouvi hoje. interessante, né? E aí é aquilo, né? De repente, não precisa de três garagens, pode ser uma garagem só, né? Então, quer dizer, começa a mudar Começa a se toda a redesenhar. estrutura, né? Começa a se redesenhar. E é importante a gente trazer uma matéria dessa, por quê?
A gente está aqui fazendo, todos nós estamos aqui fazendo um olhar de gestores, né? Então, vai existir um bate-papo desse com o investidor, porque a gente tem o público interno, que é dentro da empresa, para quem trabalha na empresa, e o externo. Então, a gente tem que ter uma linguagem para o externo e tem que ter uma linguagem para o interno. E esse bate-papo, ele é corporativo, então ele é necessário e providencial. A linkar a matéria mais ainda, né? Porque você vai conversar com alguém, você tem aí um know-how dessa troca, né? Porque é uma troca nós estamos fazendo. Essa Sim. troca a gente tem a expertise no dia a dia. E é importante a participação de vocês, a visão de vocês, né? E que aí alimenta todo o conteúdo, né? Alimenta a parte para cada um. Então, aqui é legal depois vocês assistirem esse vídeo completo, né? Eles abordam muita coisa, né? E aí mas foge um pouquinho, ele vai ir para casa de Brasil, né? Entra um pouco de política, tal, mas essa primeira parte é que eu falei, vou trazer para compor um pouco a nossa aula, né? Se vocês acham que vale a pena, né, a gente mantém essa linha, né, de procurar trazer algum material que não ficar muito na parte de análise ali, fazer aquela calculeta, algumas coisas aí para a gente estar discutindo, tá? Eu acredito que isso traz até mais informações para a gente conversar, né? Eu concordo, professor. Legal. Ótimo. Eu também concordo, professor. Tá joia. Também estou de acordo, sim. Muito bom. Legal. Bom, então, se alguém quiser falar mais alguma coisa aqui sobre esse tema, né? Tá à vontade. Senão, a gente vai naquela nossa linha, né? De vocês publicarem nesse link aqui 2 pontos que vocês acharam importantes hoje, né? Daquilo que a gente discutiu. Passa nesse link. Se vocês quiserem, eu já coloco o link no WhatsApp, né? E então na próxima aula vai ser a prova. Eu vou estar à noite no horário da aula. A prova já vai estar liberada de manhã cedo, aí vocês ficam à vontade. Se quiser entrar, tiver alguma dúvida, quiser falar. Oi. Para mim está com fome, eu não estou entendendo mais a aula. Legal. Então vamos procurar manter sempre que possível, ou dar uns cortes assim, né? Porque também ficar 40 minutos vendo um vídeo aí já é ruim, mas vamos procurar encaixar então. Então, de minha parte é isso, pessoal. Agradeço aí a participação de vocês e vamos se preparando. A prova vai ser, como eu falei, questões do AVA, bem simples, sem muito problema, tá bom? Então, um abraço para vocês. Boa semana aí. Boa noite, professor. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigado, professor. Professor, até semana que vem. Até semana que vem. Para mim, até 15.